Meus amigos, estamos de volta para mais uma dica e preencher a cada dia a sua caixa de ferramentas. E hoje iremos trabalhar o tema do artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º, que vai trabalhar a omissão imprópria. A omissão imprópria, ela pode ser legal, ela pode ser contratual, ou ela pode ser através de uma ingerência segundo a doutrina. E como sempre, para iniciar a discussão e a dica do tema, temos que passar pela leitura do dispositivo. Na tela com vocês o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 13 diz assim: o resultado de que dependa a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Fique atento às marcações em verde. Parágrafo 2º. Penalmente relevante, quando o omitente devia e podia. A linha A, lei. Nesta hipótese, é o que eu chamei e mostrei no quadro, que seria a omissão relevante legal. A linha B, assumiu a responsabilidade. É a omissão relevante contratual. A linha C, risco da ocorrência do resultado, é a ingerência do qual foi mostrada no quadro. Comigo, meus amigos? Então, como foi lido no artigo 13, parágrafo 2º, a legal é a linha A, a contratual é a linha B, a ingerência é a linha C. A título de exemplo, lembrando que para configurar cada uma delas, deve o agente poder e dever para configurar a omissão imprópria. A legal, nós podemos dar exemplo, os órgãos de segurança pública, policial militar, policial federal, eles têm o quê? A obrigação de agir. E se não o fizer, irão responder como executor em fossem. Já a contratual, lembra aí das praias que vocês visitaram nos últimos anos, nos clubes que vocês vão normalmente, lá tem um salva-vidas. Aquele salva-vidas, ele é contratado para ficar ali e, no caso de algum afogamento, de algum incidente, ele tem a obrigação de salvar, porque ele assinou um contrato, por isso chamado o quê? Contratual. E a ingerência, lembra daquelas brincadeiras na piscina, você empurra a pessoa, se você empurrou e ela caiu, você gerou risco, então você deve agir para salvá-la, porque senão irá responder pelo resultado. Esse tema, meus amigos, é recorrente em concurso público, omissão relevante, crime omissivo impróprio, ou, para outros, conforme a doutrina, crime comissivo por omissão. E para solidificar e ratificar o conhecimento, vamos à resolução de uma questão. Na tela, a questão diz: conforme normatização pelo Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir não incumbe a quem? Repetindo, o dever de agir não incumbe a quem? A linha A, para o agente que cria um embaraço para a prática do ato delituoso, do ato delitivo. É essa que você deve marcar, pois conforme o artigo 13, parágrafo 2º, não tem essa hipótese como omissão relevante. Então é ela que você deve marcar, a linha A. A linha B, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. É o que está descrito no artigo 13, parágrafo 2º, a linha C. A linha C,
de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o que consta no artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, que é a contratual. A linha D tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, também está correto, é o que está descrito no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Então, meus amigos, na linha D da questão, eles trouxeram a hipótese prevista no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, que é o que nós chamamos de hipótese legal. Na linha C, ele trouxe o artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, que é a contratual. E na linha B, ele trouxe o que está previsto no artigo 12, parágrafo 2º, a linha C, que chamamos de ingerência. Então, a resposta que não apresenta uma omissão relevante é a linha A, beleza? Agora, para encerrar e trazer mais um item para a sua complementação da ferramenta, olha o quadro que está na tela, comparando o que se chama de omissão própria e omissão imprópria. A omissão própria é um dever genérico de agir, é uma subsunção direta. O tipo penal descreve uma omissão, responde por um crime omissivo, não admite tentativa, pois é um crime de mera conduta. O grande exemplo é o artigo 135 do Código Penal, que traz um crime de omissão própria. O próprio dispositivo traz a omissão, o caso em que a pessoa omite prestar os devidos socorros. Já a omissão imprópria, em contraponto com a omissão própria, é um dever específico de evitar o resultado. É uma subsunção indireta, pois tem-se essa norma de extensão do artigo 13, parágrafo 2º. O tipo penal descreve uma ação, responde por um crime comissivo e admite a tentativa, pois é um crime material, enquanto a omissão própria é um crime de mera conduta. Comigo. Meus amigos, o artigo 13, parágrafo 2º, ele cai muito em prova. E ele trabalha a omissão relevante, a omissão imprópria. Uma forma de perguntar na prova é conforme a questão. Cobrou exatamente as hipóteses de omissão relevante. Mas também pode cair em sua prova a comparação de um crime de omissão própria com um crime de omissão imprópria. E esse quadro que foi disponibilizado para vocês também irão resolver esse tipo de questão. Então, pegue esse quadro, tire foto, põe em seu material de revisão, porque você irá conquistar o seu sonho como eu conquistei o meu. Terá a oportunidade de passar tanto pela Polícia Militar, como eu passei, tanto pela Polícia Federal, ao cargo que eu estou no devido momento. Beleza? Então, fique atento, contem comigo para realizar o seu sonho e até a próxima.